Vanguarda Comunidade. Olá, muito bom dia, está no ar mais um Vanguarda Comunidade, direto do estúdio da Rede Vanguarda em Taubaté. Hoje nós vamos falar dos cuidados com a alimentação no inverno e como vencer a preguiça para se exercitar nesse friozinho. E a gente começa o programa entrevistando a nutricionista Thaís Sampaio, que é de Taubaté, mas também a gente vai ter a participação do educador físico, o Daniel Círio, que também vai falar com a gente sobre como se exercitar nesse frio e vencer essa preguiça. Mas antes, a gente começa o nosso papo aqui tirando nossas dúvidas com a Thaís. Thaís, primeiro, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e um ótimo dia para você. Obrigada. Eu que agradeço. Thaís, a gente começa perguntando do apetite, né? Primeiro até esclarecer, porque a gente é xará aqui do sobrenome, é Sampaio, mas a gente ainda não descobriu um parentesco, né, Thaís? Quem sabe até o fim do programa. Thaís, olha, vamos começar perguntando do apetite, né? Por que muda tanto o nosso apetite no inverno, Thaís? A gente parece que quer comer mais, quer consumir mais e sempre coisa calórica. Exatamente. Então, é uma questão de como vem aquele frio intenso, o nosso organismo quer se aquecer. Por isso que a gente vai procurar os alimentos mais calóricos, mais gordurosos, justamente para aquecer o organismo e se sentir bem e se satisfazer. Mas a gente acaba não gastando tanta energia no inverno, não é isso? Exatamente. É mais difícil o pessoal procurar fazer uma atividade física por causa do frio. A gente acaba ficando em casa, e aquela coisa da coberta, fica lá debaixo do cobertor, acaba deixando de perder energia. No verão a gente sua, caminha, Exatamente. Enfim, no inverno a gente evita sair, fica em casa e acho que acaba até acumulando caloria, não é isso, Thaís? Por isso que engorda? Com certeza. Além de procurar os produtos mais calóricos, as pessoas fazem menos atividade física, então com certeza um pouquinho diariamente vai sendo acumulado, aí vai engordar, né? E é um estoque de energia, a gente acaba precisando dessa energia até para aquecer o corpo, como você explicou. Uhum. E Thaís, por causa dessas baixas temperaturas, a gente precisa realmente dessa energia, acumular energia e a gente não gasta, né? Acaba não gastando energia. Eu queria aproveitar que a gente separou umas imagens, até para a gente começar a falar de alguns alimentos. Então a gente separou umas imagens, por exemplo, de uns doces deliciosos que a gente andou fazendo matéria em padaria, e então eu queria até pedir para os meninos colocarem imagens desses doces, a gente vê bolo, e muita gente consome muito doce nessa época, né? No verão tem o sorvete, a gente toma muito sorvete, mas nessa época é muito doce, é doce calórico, é muito bolo, a gente vê, e as padarias, nessas matérias que a gente fez, falaram realmente que vendem muitos doces e pães. Eu queria falar especificamente dos doces, já já a gente vai mostrar os pães, também vai mostrar caldinhos. Tem que evitar também o açúcar no inverno? É importante ou dá para abusar de vez em quando? Então, o interessante é o excesso sempre vai engordar. Então, o interessante é manter aquela dieta balanceada, assim como ao longo do ano. Mas como o organismo precisa de um pouco de aquecimento, tal, algumas estratégias interessantes para aquecer o organismo, só que alimentos com baixa caloria. Por exemplo, chás são, um tipo de alimento que vai aquecer o organismo e não tem tanta caloria. Preferivelmente sem açúcar. Os doces é complicado, né? Porque quando é feito de açúcar e tal, uma estratégia legal é a salada de frutas. Só que colocar uma calda quente de gelatina. É um tipo de sobremesa para o inverno, é bem interessante. Porque a gente fala muito da salada de fruta. Salada de fruta no verão é delicioso, geladinha, refresca. Agora no inverno, um bolo quentinho, né? Você resistir a um bolo quentinho. Dá para substituir? Como resistir a tanta tentação? A gente chega na padaria, como a gente mostrou esses doces, né, feitos numa padaria, a gente chega lá, dá vontade de levar tudo para casa, né? Como resistir ou substituir especificamente essa questão do doce? Entendi. Olha, seria legal, por exemplo, nunca restringir demais. Pode sim comer o doce, mas nunca em excesso, entendeu? É uma porção pequena, uma quantidade pequena que não vai fazer tanta diferença. Agora, extrapolar sempre vai engordar, né? A questão dos pães, né? A gente fala muito da alimentação ao longo do dia, mas o café da manhã. A gente gosta muito do pão de sal, o pão francês, como as pessoas falam. Então, queria que os meninos mostrassem umas imagens que, na verdade, dá até água na boca só de ver. A gente vê ali, né, o chocolate quente, o pingado ali com o pão, o suco de laranja com o pão. Nessa época, o pão na chapa, que a gente fala, né, o pão com manteiga, o misto quente. E é tudo quentinho, né? Então, a gente costuma comer os alimentos quentes justamente para se aquecer. E assim, como que evitar isso? É importante ou dá pra gente, pelo menos no café da manhã, que é uma hora que dá para comer mais,
Será que dá para a gente comer o pãozinho francês quentinho, o pão na chapa, ou ainda não é o ideal? Olha, o ideal seria, por exemplo, o pão integral. Pode fazer na chapa, pode esquentar, fazer no Tostex, porque os produtos integrais eles vão sustentar mais. O nosso organismo demora um pouco mais para fazer a digestão, então ele é mais interessante. E é saboroso? Tá? É saboroso. Dá para trocar e continuar com esse sabor Dá. gostoso? Dá para passar uma manteiguinha? A gente sabe que a manteiga é calórica. Dá, é só não abusar, né? Sempre importante não abusar. Dá para passar sim a manteiga um pouquinho. E o legal, para quem ainda não se acostumou com os produtos integrais, é mesclar. Um dia pão francês, o outro dia o pão integral, o outro dia um pão de forma e por aí. O importante é não ter uma dieta monótona. Tá, agora vamos passar por mais imagens boas essa hora da manhã. A gente vendo agora caldinho. Caldinho, quem não gosta de caldinho, né? Tomar um caldinho à noite até para esquentar antes de ir para a cama, faz em casa. A gente sabe que tem muito caldinho que realmente tem pouca caloria, né? A gente sabe que tem muitos que tem muitos legumes, mas tem muitos caldinhos pesados também, né? Então, assim, qual que é a dica para quem gosta de caldinho e manter a alimentação saudável? Porque muita gente a gente vê, gosta do tal do vaca atolada, aquelas coisas que às vezes vai bacon, carne, muita carne, né? Optar pelo que nessa hora? Então, os caldinhos são muito interessantes no inverno, justamente por causa de aquecer o nosso corpo e tal. Mas é o que você falou, o importante é não extrapolar nos caldinhos mais gordurosos, que tem muita proteína, muita carne. O interessante é fazer o caldinho de legumes, né? Colocar chuchu, cenoura, couve-flor, abobrinha, porque os legumes, eles vão aquecer, eles quando quente, no inverno são ótimos e são pouco calóricos. E são ricos em vitaminas e minerais. São e não ótimos perde nutriente? Não. Assim, com o aquecimento perde um pouco. Mas aí vai ser o interessante do aquecimento do organismo e ainda resta, sim, algumas vitaminas e minerais. E mesmo assim é nutritivo? É nutritivo, com então, certeza. assim, na hora de comer, optar sempre pelo mais leve, né? Sim. A canja é boa? A canja que vai frango, batata, cenoura, o arroz, sim, ou acaba sendo pesado? Boa. Mas é aquele negócio, né? Depende, quando é feito em casa, a gente tem aquele cuidado, não coloca tanto óleo, não coloca tanto arroz na canja. Mas quando é feito fora de casa, é importante a gente dar uma olhada, ver se não está muito gorduroso, se ele está brilhando muito. Então, sempre optar pelo que tem mais legume, menos óleo. Exatamente. Tá certo? Thaís, a gente continuando falando um pouco dessa questão da imunidade, né? É uma época que a gente fica muito gripado, muito resfriado. O que é importante a gente comer para evitar gripe, resfriado, que a gente fica muito em lugar fechado e acaba pegando muita doença que acaba sendo fácil de transmitir? Então, o mais interessante é a dieta balanceada em si. Frutas, verduras e legumes diariamente é importante, de 3 a 5 porções de fruta. As verduras e os legumes também. É importante no inverno não deixar para trás, né? Vitaminas e minerais são muito importantes para o nosso organismo e até para fortalecer a imunidade. Então, a fruta não pode deixar de lado, mesmo que a gente queira comer uma coisinha mais quente, Exatamente. Fruta é importante estar comendo. Tá certo. A gente volta já já com algumas dicas ainda da Thaís e a gente ainda vai falar sobre se exercitar no inverno, né? Como vencer essa preguiça. A gente volta já. Olá, nós estamos de volta com Vanguarda Comunidade, direto do estúdio da Rede Vanguarda em Taubaté. Hoje nós estamos falando dos cuidados com a alimentação no inverno e também como fugir da preguiça para se exercitar no friozinho. Quem esclarece as nossas dúvidas sobre nutrição, alimentação, é a nutricionista Thaís Sampaio, que é de Taubaté. E a gente vai falar ainda ao longo do programa, no final, no último bloco, a gente vai conversar com o educador físico, o Daniel, que vai falar para a gente dar algumas dicas para vencer essa preguicinha aí no inverno. Mas antes a gente continua o nosso papo aqui com a Thaís. Thaís, outra tendência do inverno é a questão do consumo, do baixo consumo de líquido, né? É importante as pessoas ficarem atentas a consumir bastante líquido? É importante? Com certeza, porque diariamente é importante consumir de 1,5 a 3 litros de líquidos. O interessante seria a água, né? E as pessoas diminuem o consumo de líquidos e é importante estar hidratando o nosso organismo
E até por conta das doenças infecciosas que podem vir no inverno, elas aumentam, é interessante se hidratar bem. Então, assim, por exemplo, quem não tem o costume de tomar muita água, o que você indicaria, por exemplo, para a pessoa tomar? Ou como ela criar esse hábito de tomar mais água? E dá preguiça mesmo, né? De você levantar e tomar uma água no inverno, você pensa num chocolate quente, né? Pois é. Uma estratégia legal seriam os chás, né? Assim, interessante seria sem açúcar, as pessoas que ainda não se acostumaram, colocar um pouco menos de açúcar. É uma bebida que vai hidratar e que vai aquecer, então é interessante no inverno. E, bom, não é quente, mas os sucos são interessantes. Para quem não gosta lá muito de água, também é uma alternativa. Ou nem de chá, né? O chá é ideal mesmo, né? Que além de esquentar, fazer um chazinho quente. Não No é verão calórico. dá para fazer um chá gelado, né? Mas no inverno um chazinho quente para aquecer. É o ideal, seria interessante. Thaís, ainda com relação a essa de engordar no inverno, né? Como que a gente pode criar uma disciplina para evitar ganhar muito peso no inverno? Em pesquisas até na área de saúde, a gente vê que aí 80% das pessoas ganham pelo menos 1 quilinho aí no inverno. Né? Como a gente se disciplinar para evitar de realmente engordar durante o frio? Então, para as pessoas que já têm esse hábito, né, de ter uma dieta balanceada, manter durante o inverno e usar essas estratégias. Os alimentos mais quentes, porém menos calóricos. As verduras, os legumes, refogados, ou então as sopas menos calóricas, os chás, que são estratégias quentes, só que baixas em caloria. E a gente continuando ainda essa parte de perder peso no inverno, né? A gente fala do fundi. Você falou só coisa, né, que eu acho que muita gente trocaria fácil aí, o legume refogado por um fundizinho no queijo ali, né, Thaís? Põe uma carninha no queijo, ou depois um chocolate quente, um morango e come um fundi de chocolate, né? E queijos e vinhos, muita gente às vezes sai à noite e aproveita pão, queijo, vinho, só coisa que engorda, né? Assim, como ter um inverno assim mais sociável, que você pode ir sair com os amigos, fazer um fundi em casa, receber amigos e não extrapolar, não acabar engordando? Olha, o mais interessante é nunca extrapolar, entendeu? Assim, não precisa restringir, eu não vou comer fundi de queijo, de chocolate. Tem que comer sim, porque a alimentação também é um prazer na vida das pessoas. Mas assim, nunca extrapolar, por exemplo, não vai comer fundi todos os dias, né? No final de semana, um dia, um jantar na casa de alguém. Então, pode comer, mas sempre assim, não exagerar nas quantidades. Você acaba não sendo social, né? Você vai na casa de um amigo, não tem um legume refogado, né? O amigo foi lá, te convidou para queijos, vinhos ou um fundi. Não, mas comer sim, mas sempre com moderação. É interessante você, né, manter aquele hábito saudável, não exagerar nas quantidades. Essa é uma estratégia legal para, né, manter a sociedade ali com as pessoas. E a gente no final, Thaís, vai até falar da questão do exercício, né, com o Daniel. E assim, dá para quem malha, tem o costume de malhar ou passa ainda, consegue fazer exercício durante o inverno, tem que ter uma alimentação ainda com mais calorias, ingerir mais calorias por conta de estar perdendo caloria já se exercitando ou não? No caso do atleta ou a pessoa que tem atividade regular durante o ano inteiro? Olha, tem que ter a preocupação, assim, não é diferente no inverno. É a mesma alimentação equilibrada, balanceada, pratos coloridos, assim como nas outras épocas do ano. E o interessante é aquilo que você comentou, se hidratar. É importante a hidratação, porque as pessoas esquecem, no inverno não estão muito afim de tomar água, tomam menos, mas a alimentação é aquilo, equilibrada, pratos coloridos, balanceada. Não precisa, por exemplo, aumentar a ingestão ou aumentar as calorias, é manter. E no caso das crianças, né? A gente vê, é uma época que as crianças estão muito de férias. Dá para deixar abusar um pouquinho ou não? A mãe tem que continuar cuidando da alimentação mesmo fora desse período escolar? Então, o interessante é nunca ficar muito em cima, nunca restringir muito a criança, porque pode causar um trauma. Então, o interessante é a mãe, o pai, a avó, enfim, quem cuida da criança, elaborar uns lanches mais saudáveis, mas não esquecer do prazer da alimentação e que a criança está de férias, de vez em quando comer uma coisa diferente. É importante, sim, não restringir muito, ficar muito preocupado. E você falou a questão do prazer, né? Você comer com prazer e não causar trauma na criança, Exatamente. Né? Isso é legal, de repente até fazer com a criança, né? Junto, né? Você deu uma dica interessante, fazer um sanduíche, de repente convida a criança, vamos